Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e esse ambiente que você está agora, nesse momento, acompanhando mais um momento de reflexão dentro da palavra, né? Já estou aqui e quero te incentivar, quero pedir o seu apoio a estar se inscrevendo no nosso canal. Ative aí as notificações, o sininho, igual falam, né? Para que quando saia conteúdo novo, você venha a ser notificado, né? E que o YouTube interprete a movimentação do canal e as visualizações para expandir, né? Com o objetivo que nós temos, que é dessa palavra alcançar mais pessoas. Não é a minha palavra, não, né? É algo que nós estamos aprendendo juntos a cada momento de reflexão que nós já fizemos aqui no canal. Eu digo que eu tenho aprendido muito e eu acredito que você, que tenha visto alguns dos nossos conteúdos aí, tenha aprendido bastante, porque é dentro da palavra de Deus, é dentro. Então são temas aí que nós trazemos e nós analisamos juntos, aprendemos juntos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, seja direto ou indiretamente. Então eu conto com o seu apoio aí para a divulgação do nosso canal, tá bom? Pessoal, então hoje nós temos um tema diferente mesmo. Você que já ouviu alguma coisa sobre a Bíblia, você que é um leitor com afinco, Bíblia, eu aprendi, minhas palavras, eu aprendi que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro para ser lido. Como assim, Sandro? Não é para ser lido? Não. Ele é para ser analisado. Porque se você lê ele como um livro normal, você não vai conseguir entender alguns pontos. Porque a própria palavra, ela se responde, né? Principalmente nós sabemos que ela não está em ordem cronológica, né? E até eu recomendo você que tiver alguma dificuldade, busque adquirir uma Bíblia com ordem cronológica, fica mais fácil ali para quem está iniciando a leitura da palavra, né? Mas você já deve ter ouvido falar de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, né? Ruth, Samuel, né? Não estou nem enfatizando sobre Jesus Cristo, que é o topo da palavra, não, mas os nomes ali, os servos de Deus mais tradicionais, apóstolo Paulo, João, né? Mas tem pessoas que foram capacitadas, escolhidas por Deus, e não é tão notório a gente ouvir falar delas. E uma dessas pessoas é que nós vamos aprender um pouco hoje, que é Bezalel, um homem cheio do Espírito para servir. E eu creio que nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Bezalel, né? E o que tem a nos transmitir e que nós podemos aprender através da vida dele e aquilo que Deus fez na vida dele, né? Então, Bezalel, um homem cheio do Espírito para servir. Nós temos ali de referência Êxodo, capítulo 31, versículo 3, mas eu vou puxar ali o versículo 2 antes, tá? Êxodo 31, capítulo 31, versículo 2 e 3. Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e em todo o lavor, né? E aí tem uma sequência ali para elaborar projetos e tal, mas vamos frisar nesses dois versículos. Então vamos ver o que nós temos a aprender. Então assim, muitos cristãos, muitas pessoas que têm Deus no seu coração e enfatizam Deus sobre tudo, e todas as coisas, querem servir a Deus apenas com esforço humano.
né? Habilidades naturais, né? Ou boa vontade. Mas Deus não quer servos comuns. Ele chama homens e mulheres cheios do Espírito para realizar obras que não podem ser feitas apenas com talento humano. E Bezalel é um caso desse, é um exemplo vivo de como o Espírito de Deus capacita e transforma aqueles que ele escolhe para cumprir um propósito divino. Assim como Bezalel, cada servo de Deus precisa ser cheio do Espírito para servir com excelência. Então, força humana é boa? É boa. Esforço humano é? Também. Habilidade natural? Sim. Boa vontade? Sim. Porém, sem o Espírito de Deus, não vai ser alcançar, não vai chegar à excelência, brisando naquilo que Deus quer que seja feito, né? Então vamos dar uma olhada ali no contexto histórico e o chamado de Bezalel. Então assim, ali no livro do Êxodo, Deus instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo, a morada de Deus entre o seu povo. Cada detalhe ele devia refletir a santidade e a glória de Deus. E Bezalel, da tribo de Judá, foi escolhido especificamente para liderar essa obra, né, da construção do tabernáculo, que está ali no versículo 2 do Êxodo capítulo 31 que nós lemos. E como ele foi escolhido especificamente para liderar essa obra, né, o qual é uma obra... Não existe obra fácil, né? Mas o tabernáculo da morada de Deus. Puxa, Sandro, mas eu nunca ouvi falar pouca coisa de Bezalel, mas olha só a tarefa que ele tinha, né? Deus instruiu Moisés sobre a construção desse tabernáculo, né? E ele foi escolhido especificamente para liderar essa obra. Bezalel. Então assim, Bezalel, seu nome significa na sombra de Deus, ou protegido de Deus, indicando que todo serviço eficaz começa sob orientação e proteção divina. Todo serviço eficaz começa sob orientação e proteção divina. Deus não apenas escolheu, ele encheu Bezalel do seu espírito, demonstrando que todo serviço sagrado depende da capacitação divina, não apenas do esforço humano, que é o que a gente já comentou. Então nós temos ali uma referência lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o 11. E diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha só que interessante essa referência. Então assim, mostra o quê? Mostra que o Espírito distribui dons para cada um, capacitando-os para o serviço e edificação do corpo de Cristo, né? Então vamos ali. No segundo ponto é o enchimento do Espírito, né? O enchimento do Espírito, que está ali no versículo 3, né? Vamos frisar aqui.
Eu enchi do Espírito de Deus, sabedoria, de entendimento e de ciência e todo louvor. Né? A palavra hebraica malé, encher, indica plenitude, saturação total do Espírito. Não é apenas uma inspiração momentânea ou algo provisório, temporário, não. Mas uma capacitação contínua e, principalmente, sobrenatural. Deus capacita seus servos de acordo com a obra que ele deseja realizar. Isso é fato. Sem o Espírito, não há eficácia. Com o Espírito, talentos humanos se tornam instrumentos sagrados. Com o Espírito, tá? Com o Espírito. Então, para a gente fazer um paralelo, né? Uma comparação bíblica. Por exemplo, Davi foi ungido e cheio do Espírito para governar e guerrear. Está lá em 1 Samuel, vamos ver o texto. Aqui nós vê texto. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Os profetas eram cheios do Espírito para falar a verdade de Deus com autoridade. Tem ali uma referência no livro de Números, capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então assim, no Novo Testamento, também nós temos uma referência no Novo Testamento, porque os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo para testemunhar e realizar sinais e maravilhas. Está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Isso nos mostra o quê? O que nos mostra? A partir dessas 3 comparações bíblicas. Que o serviço divino sempre vai requer plenitude do Espírito. Sempre. Não tem como ser algo divino e não ter o Espírito ligado. Sempre vai requer plenitude do Espírito. Independente da época ou função. Terceiro ponto, sabedoria, inteligência e conhecimento, E ali em Êxodo 31, 33, vamos voltar ali. 31, 3, perdão. Destaca, tem a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, Então, sabedoria. Vamos primeiro na sabedoria, que vem do original Shokmah. Habilidade, prática, essa sabedoria, qual é a descrição dela? Exegeticamente, analisando o texto e as palavras. Sabedoria, habilidade, prática para aplicar um conhecimento divino. Então assim, ou seja, sem sabedoria, o conhecimento não se traduz em obra útil. Então, tanto que ali em Provérbios, vamos ali no texto de Provérbios, é bem conhecido. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento,
porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. A importância da sabedoria. Olha a importância da sabedoria. E essa sabedoria, se a gente for olhar nessa ótica, aprendendo o significado dela, que é uma habilidade prática para aplicar um conhecimento divino, olha a importância da sabedoria. E muitos dizem ali no texto de Provérbios, né? Provérbios de Salomão. Salomão foi um dos homens sábios. E a sabedoria dele não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria que vem do céu. Então nós entendemos aqui que através do que significa sabedoria aqui nessa ótica, a habilidade prática para aplicar o conhecimento divino. Então é uma habilidade na prática para aplicar um conhecimento que vem do céu, que vem de Deus. Essa sabedoria que está sendo dita aqui, né? Segundo ponto, inteligência vem do original biná, ou seja, quer dizer discernimento para compreender e decidir corretamente. Discernimento. Então, assim, inteligência espiritual é a capacidade de diferenciar entre o que é santo e o que é profano, o que é de Deus e o que não é, né? Ou o que é de Deus e o que é do Espírito, o que é da carne, né? Então, essa é a inteligência espiritual. Vamos dar uma olhada ali no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria. Se você não tem, se alguém não tiver, né? Se falta isso, se vos falta, né? Peça a Deus. Olha que benção. Você pediu uma sabedoria que vem do céu, né? Terceiro ponto, conhecimento, né? Vendo ali do original da at, quer dizer, conhecimento aqui, domínio das técnicas e detalhes para executar a obra. Vamos voltar ali no Êxodo. Então, conhecimento, domínio das técnicas e detalhes para executar a obra, né? Porque assim, Bezalel sabia como transformar a visão de Deus, a ótica de Deus, em realidade concreta. Ele sabia. Vamos dar uma olhada ali em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Diz assim, ó: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Tudo, sem exceção, tudo. Você já parou para pensar se tudo que a gente fizer, tudo, sem exceção nenhuma, porque tudo é tudo, né? Tudo não é alguma coisa, é tudo. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, ou seja, como se você estivesse fazendo a Deus. Já parou para pensar a excelência das nossas ações? Mas vamos lá. Então assim, aplicando esses 3 pontos, sabedoria, inteligência, conhecimento, né? Aí o que a gente entende? Que servir a Deus exige mais que uma boa vontade. O que ele exige? Exige capacitação sobrenatural, vem do céu, em sabedoria, inteligência e conhecimento. Então são coisas as quais, né, são capacitadas sobrenaturalmente falando, né? Mas vamos lá.
O quarto ponto que nós temos é o propósito do chamado. Então, assim, Deus não enche pessoas do seu espírito para vaidade ou autopromoção, né? Para se vangloriar, né? Assim como os fariseus faziam. Não. Bezalel foi chamado para cumprir uma obra específica: edificar o tabernáculo, a morada de Deus entre os homens. E trazendo para os dias de hoje, cada cristão, cada um que serve a Deus, né, tem um chamado único. E Deus quer que sejamos instrumentos de glória e transformação, né? Tem uma referência ali no livro de Efésios, capítulo 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, assim, e aqui temos uma advertência na realidade, né? O talento sem o espírito pode levar à frustração ou engano, né? A obra feita só com esforço humano não glorifica a Deus na sua plenitude, plenamente falando, né? Então, é tudo envolvido através do Espírito, né? Tudo através do Espírito, assim como aconteceu com Bezalel, assim como o Espírito de Deus se apossou de Sansão, né? O que seria Sansão sem o Espírito de Deus, né? Então, através disso, nós podemos fazer umas aplicações, né? Prática para hoje, né? Algumas aplicações. Então, podemos classificar em 3 aplicações. Primeira, busque ser cheio do Espírito. Antes de agir, peça capacitação, né? Vamos ver se eu lembro desse versículo para não me atrapalhar aqui. Deus escolhe não os capacitados, mas os escolhidos. Ele capacita os escolhidos, né? Então, a capacitação, ela vem de Deus. Então, antes de agir, peça capacitação do céu, né? Não faça nada apenas com suas forças. Não faça. Sem capacitação espiritual, não vai, de forma nenhuma. Segundo ponto, combine talento com unção divina, né? Deus valoriza o esforço humano? Sim, Deus valoriza. Mas o Espírito torna o serviço eterno e eficaz. A eficácia é através do Espírito. Terceiro ponto, sirva com excelência e obediência. Bezalel, ele trabalhou com dedicação e fidelidade à instrução de Deus, né? E até uma referência ali em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 3:17. 3:17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo, não é algumas coisas, é tudo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E através disso nós chegamos no final dessa reflexão e até uma exortação aqui, né? Podemos dizer assim. Porque assim, Deus chama homens e mulheres para servirem com propósito.
e não por obrigação. E o que tem de gente por obrigação, meu Deus do céu, tem. Infelizmente tem, né? Assim como Bezalel, precisamos ser plenamente enchidos do Espírito, buscando sabedoria, inteligência e conhecimento para realizar cada obra. Para quê? Para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Toda honra, tudo é para a glória de Deus. Não se contente em servir apenas com talento natural ou força humana. Permita que o Espírito de Deus transforme as suas habilidades em instrumentos sagrados para cumprir o quê? O chamado divino. E aí vem uma pergunta para que a gente venha responder dentro do nosso coração. Você quer apenas cumprir tarefas? Ou deseja servir como Bezalel, cheio do Espírito, sábio, inteligente e conhecedor, impactando o reino de Deus de forma duradoura? É uma pergunta. Você quer apenas cumprir tarefas? Ou cumprir tarefa, tal, pronto. Como se fosse bater um ponto no serviço, alguma coisa assim. Ou deseja servir como Bezalel serviu, cheio do Espírito, sábio, inteligente, conhecedor, impactando o reino de Deus de forma duradoura? Perdão. É uma pergunta para que a gente venha fazer no nosso coração, né? Eu confesso que eu não tinha analisado essa responsabilidade que Bezalel tinha. Na realidade, eu acredito, assim como você, eu particularmente nunca estudei sobre a vida dele. E eu acredito que tem muito mais coisas se a gente for adentrar ali, mas aí eu ia se estender demais. Mas dá para entender a missão que ele teve, o que precisou, o que ele fez, como fez e a dedicação dele. E nós aprendemos através das atitudes dele, que mesmo que seja um nome que não é muito conhecido na palavra de Deus, mas olha a responsabilidade que ele tinha, né? Olha o que ele tinha nas mãos dele, né? Então, muitas das vezes, aquilo que nós precisamos para cumprir aquilo que Deus nos chamou, né? Pode ser requerido diretamente do céu, né? Ser requerimento do céu, do sobrenatural, né? De tudo aquilo que é proveniente do céu, que o céu pode nos oferecer, né? Assim como a gente mencionou, tanto a sabedoria, a inteligência e conhecimento, né? Eu aprendi na minha vida que sempre tenho pedido para Deus sabedoria, entendimento e discernimento, né? Que são coisas as quais do homem são limitadas, mas se você pede do céu, aí é uma outra história. Você começa a ter uma ótica que nem todo mundo tem, você começa a ter uma inteligência que poucas pessoas têm, e o conhecimento, né? O discernimento das coisas, você começa a ter coisas as quais só podem ser provenientes do céu, né? Porque vindo do homem é tudo limitado, e o que vem do céu, o Espírito está junto ali, né? E que seja feita a vontade de Deus através disso, né? Pessoal, aprendi com a vida de Bezalel, que eu acredito que você aprendeu também. E se você aprendeu, não fica só retendo para você o que você aprendeu nesse vídeo. Compartilhe com alguém. Seja um canal de bênção, compartilhe. É tão fácil compartilhar, clicou compartilhar, já era, né? Redes sociais, WhatsApp e tal. Para que, assim como eu e você aprendemos, através da vida dele, quantas pessoas veem, que é esse o objetivo do nosso canal. Então, como eu sempre digo, seja um canal de bênção, tá bom? E você pode colocar aí nos comentários a sua opinião, né? A opinião, o que você achou, o que você para acrescentar, porque a gente vem aprender junto. E se tiver aí um tema que você queira compartilhar conosco, para que a gente venha aprender, a gente busca aí nele aí para que venhamos aprender junto nesse canal. Que esse é o objetivo.
A palavra de Deus se renova dia após dia. É uma fonte inesgotável de sabedoria. Ela tem sempre muitas coisas a nos aprender. É uma pena que é desconsiderada. Muitos livros são enfatizados por algumas pessoas para que venha buscar conhecimento, ignorando uma fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. E é uma palavra que se renova dia após dia. Você pode pegar o mesmo versículo, ler na segunda, dependendo do seu estado de espiritualidade, você vai ter uma ótica diferente dentro da mesma passagem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, e outra, ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. Então fique atualizado, Leia a palavra, que é essa fonte aí de sabedoria e nos ensina a ter mais conhecimento. E é através dela que você conhece um pouquinho mais de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Fica com Deus. Eu te aguardo. Não esqueça de deixar o joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Te aguardo no nosso próximo momento de reflexão. Assim, se o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.